E voltamos aqui de novo. Galera, então vamos lá dar continuidade aqui à nossa aula. Nós já vimos composição dos ácidos nucleicos, tá? Vamos ver agora, vimos replicação. E agora a gente vai ver o processo de transcrição, tá? Só para relembrar aqui. Na transcrição, a gente não precisa copiar o DNA inteiro, a gente só vai fazer uma cópia, a gente vai abrir um pedacinho dele aqui, a gente pode até usar a figura inicial aqui para falar disso, a gente vai abrir um pedacinho, vai copiar uma fita, um pedaço dessa fita de um lado só, nem os dois, tá? Antes da gente entrar nos detalhes da transcrição, então a gente já viu aqui, ó, replicação, quando o DNA faz a sua cópia, e agora a gente vai ver a transcrição e a produção de RNA mensageiro, tá? Antes de a gente começar, é bom a gente revisar algumas coisas, alguns pontos que podem cair em prova e para a gente relembrar, tá? Aqui a gente tem um pouquinho dessa figura anterior aqui do dogma central, tá? Mas aqui eu vou mostrar como que é dentro dessas moléculas. Então, olha só. Aqui a gente tem um DNA com uma dupla fita, tá? Aonde a gente vai ter as bases nitrogenadas se ligando. As pontes de hidrogênio não estão representadas de forma verídica aqui. Eu não tenho 2 e nem 3 aqui. Só estão tracinhos, só para vocês poderem entender melhor. Então, o que a gente tem no DNA? Adenina ligada a timina, timina ligada a adenina. Então, se eu fosse fazer uma cópia dessa fita aqui de cima, eu iria produzir uma nova fita aqui embaixo com timina ligada a adenina, adenina ligada a timina, guanina ligada a citosina e assim por diante, tá? Então, G com C, A com T e assim. Então, o que pode cair em prova é, às vezes, pedir para você fazer uma fita complementar de cima de DNA. Aí eu vou ter que fazer um DNA aqui embaixo. Agora, na transcrição, a gente vai ter algumas mudanças. A transcrição, eu vou pegar esse gene aqui, não a fita inteira, o gene, e vou transcrever ele. Vou tirar uma cópia. Lembra que eu falei para vocês lá do livro de receitas? Eu vou pegar, vou abrir a página que eu quero, o gene que eu quero, e produzir uma cópia dele, um RNA mensageiro. Então, peraí que embolou tudo aqui, calcula. Então, olha só. Essa fita, que vai ser produzida de RNA, ela vai ter que ser complementar. Aqui está sendo que eu estou utilizando ela como molde, tá? Só que esse RNA é uma fita só, e lembrando que a gente vai trocar a timina pela uracila. Então, olha só, abri aqui o gene, vou copiar a fita de baixo, não preciso copiar as duas, posso copiar uma ou outra, tá? Então, esse RNA mensageiro aqui, ele vai ter que ser, se aqui eu tenho uma timina, ele vai ter que ligar uma adenina a essa timina. Se aqui eu tenho uma adenina, ele vai ligar uma uracila, porque ocorre a troca. Eu não tenho timina em RNA, só em DNA, tá? E assim por diante. Então, esse RNA mensageiro, ele vai ser uma fita complementar a essa, porém, com a uracila no lugar da timina. E aí, no final, olha só o que eu tenho. Aqui, ó. Aí ele vai copiar, vai sair daqui e vai fazer o meu RNA mensageiro, tá? Então, olha só. Aonde eu vou ter um A, uma uracila, guanina, adenina, uracila, citosina e assim por diante. Depois, ele vai ser utilizado para produzir peptídeos, para produzir uma cadeia de polipeptídeos que vai dar origem a uma proteína, tá? E a gente vai ver que a cada 3 letrinhas eu tenho 3 letrinhas determinando um aminoácido, mais 3 letrinhas determinando outro aminoácido. E essas 3 letras juntas a gente vai chamar de códon. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas adiante, vamos lá para transcrição, tá bom? Onde ocorre, galera? Em procariontes, citoplasma, tá? Em procariontes, tanto a transcrição quanto a tradução vão ocorrer no citoplasma e vão ocorrer
ao mesmo tempo. Enquanto eu já estou tirando o molde de um gene ali, já tem lá os ribossominhos traduzindo ele para mim. Em eucariotos, como eu ainda estou mexendo no DNA, eu ainda preciso abrir um pedaço do DNA para fazer uma cópia daquele gene, e esse DNA está no núcleo, então esse processo de transcrição, ele ocorre no núcleo, tá bom? Aqui, ó, só para a gente relembrar. Aqui, à medida que esse em vermelho aqui é o meu RNA mensageiro, é a cópia desse gene aqui, tá vendo? Eu não estou copiando o DNA todo, eu só estou copiando um pedaço do gene. À medida que ele já vai sendo copiado, eu já vou ter os ribossomos produzindo as proteínas aqui. Na célula eucarionte, eu peguei um pedacinho do material do DNA, abri, tirei um RNA mensageiro, que a gente chama de pré-RNA, o transcrito primário. Por que pré-RNA, o primário? Porque ele vai ter que sofrer um processamento para ir para o citoplasma para ser traduzido. Tá? A gente depois vai discutir o que é esse processamento, é quando eu transformo um transcrito primário ou um pré-RNA em RNA mensageiro. Né? A gente vai ver a importância disso depois. Vamos lá, galera. Antes disso, só para relembrar também, o DNA sozinho ele não consegue expressar toda a informação que está armazenada ali nos genes dele. Então ele precisa de um RNA para poder transformar aquele gene, expressar aquele genótipo em um fenótipo, tá? E aí, também, só para a gente não esquecer, a gente tem o DNA de dupla hélice, que ele vai... Aqui, desculpa, vamos começar aqui. Eu tenho um cromossomo quando eu estou fazendo divisão celular. Quando eu não estou fazendo, esse cromossomo se descondensa e fica na forma de cromatina, tá? E aí, se eu for desespiralizando ela, eu tenho a minha dupla hélice. E aqui, o que é mais importante aqui desse slide é isso aqui, porque isso aqui nós já vimos, é aqui embaixo, tá? Que é a parte de eucromatina e heterocromatina. O que é isso, galera? A gente sabe que todos os todo o DNA das nossas células são os mesmos em todas as células. Uma célula da sua pele vai ter o mesmo DNA que uma célula do seu pâncreas, por exemplo, tá? Mas você fala, pô, Mary, mas uma tem função de produzir melanina, a outra tem função de produzir insulina. Como assim tem o mesmo DNA? Tem o mesmo DNA. O que vai mudar é a ativação dos genes. Os genes não mudam, tá? Se não tiver mutações, não vão mudar. O que vai mudar é que na pele eu vou ter os genes que produzem melaninas. A melanina ele vai estar ativo e no pâncreas esses genes vão estar inativos. No pâncreas, o gene da insulina vai estar ativo e os genes que comandam a produção de melanina inativo, tá? Então, o que vai mudar é isso. E a gente vai chamar isso de hetero e eucromatina. A eucromatina, ela vai representar um DNA abertinho, descondensado. Qual a importância disso? Se ele está abertinho, descondensado, ele vai estar pronto para ser expresso, para ser copiado. Quando eu não quero que um gene seja copiado, ele vai estar todo emaranhado na forma de heterocromatina. Então, aqui a gente tem um filamento de eucromatina, esperando para expressar a atividade gênica dele, e aqui um filamento de eucromatina, onde aquela expressão gênica não pode ser, aqueles genes não podem ser expressos porque eles têm uma função e aí naquele tecido ele não pode exercer aquela função. Então ele vai estar na forma de heterocromatina, tá bom? Aqui é só para mostrar para vocês como que é esse enrolamento das histonas, tá? São só histonas aqui e representado de uma forma mais ampla, tá? Bom, então, galera, a gente tem o processo de transcrição, como eu falei para vocês, ele vai ocorrer em uma das fitas, eu não preciso copiar o DNA inteiro, tá? Somente uma parte, um pedaço de uma fita é transcrita na forma de RNA mensageiro. Quem vai estar fazendo isso? Assim como a gente tinha lá na replicação a DNA polimerase produzindo DNA, aqui a gente vai ter a RNA polimerase produzindo RNA. E ele vai ocorrer em 3 fases. Tem a fase de iniciação, o alongamento e o término dele, tá? Aqui, para mostrar para vocês,
como é que são os genes em eucariotos, né? Nas nossas células. E aonde, esquece essa parte aqui de intron e de exon agora, tá? Aonde tem que começar essa transcrição. Como é que a enzima, que é a RNA polimerase, que vai entrar nesse DNA, aonde que ela vai achar o gene que ela quer? Tem que ter algum marcador para ela, tá? E esse marcador, tipo assim, com uma bandeirinha lá, olha, você tem que começar a produzir o RNA mensageiro daqui. É esse gene aqui que você tem que fazer a cópia dele. É o que a gente vai chamar de promotor. Geralmente, um promotor é uma sequência de bases, aí vai depender pode ser uma sequência de adeninas, uma sequência de citosina e guanina, entendeu? Vai depender do gene. Então, a gente vai ter um promotor, que é onde vai, fala assim, para RNA polimerase, você vai ter que começar a me copiar daqui, a região codificadora e um sítio aqui que vai fazer o término desse gene. Então, ou desses genes. Então, eu tenho uma sequência de genes ali específicos que eu quero copiar. Então, eu vou ter aonde o meu iniciador, o meu gene e o meu final. Eu vou ter uma placa mostrando onde é o início, vou ter o caminho que eu vou percorrer e uma placa mostrando onde é o final. Tranquilo? Só que esse gene, a gente vai ver, eu vou copiar partes dele que vão ser úteis e partes que não vão ser úteis. As partes que vão ser úteis, a gente vai chamar de exon. As que não serão, a gente vai chamar de intron e a gente vai ver isso depois lá no processamento. O que interessa pra gente é essa primeira parte aqui de cima, tá? Então, como é que vai ocorrer isso? Olha só. Por que eu boto aqui transcrição dois pontos, do DNA ao RNA mensageiro? É porque agora eu vou ter um pedacinho de DNA sendo copiado em RNA mensageiro, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenho um gene, sei lá, da insulina, que minha célula precisa produzir insulina, a célula do pâncreas produz insulina, e aqui eu vou ter o gene dela copiado. Então, aqui eu tenho o gene da insulina, tá? Primeira coisa que eu tenho que ter é a sinalização da onde a minha RNA polimerase vai entrar, que é o promotor, tá? Como eu falei, ele é uma sequência que permite a transcrição do gene, uma sequência de bases nitrogenadas. E é aqui que vai começar. Aí depois tem a sequência codificadora, que é o gene, e uma cauda aqui, poli-A, que é por exemplo, são várias adeninas, que quando a enzima chegar ali, ela vai, pô, isso aqui são coisas que não tem significado nenhum, vou sair dali, porque eu já acabei de copiar esse gene, tá? Então, o que a gente vai ter aqui embaixo, ó? Não é só a RNA polimerase, tá, gente? É uma equipe inteira, tá? A gente fala de complexo transcricional, são inúmeras enzimas, inúmeras, que vão chegar ali e vão formar esse complexo. Você fala, Mary, por que você não colocou? Primeiro, que senão vai cair para você no vestibular. E segundo, deixa para você estudar isso na faculdade. Estou te falando que são várias enzimas que vão iniciar essa replicação. A gente só não vou ficar aqui enchendo o ouvido de vocês com coisas que não vão ser úteis para o seu vestibular agora, já que esse é o seu objetivo. Se você quiser ter uma aula só disso, você me fala que eu te dou uma aula só disso. Mas não é o objetivo dessa nossa aula aqui em particular, tá? Então, olha só. O que a gente tem aqui? A enzima, com as outras enzimas que vão auxiliar a função dela, RNA polimerase, identificou o promotor, tá? E aí ela vai começar a rodar aqui, sintetizando uma cópia desse DNA. Só que essa cópia vai ser na forma de RNA mensageiro, de RNA. Então, ela vai fazer uma fita complementar a esse DNA aqui listradinho, só que essa fita complementar vai ser um RNA, tá? Como a gente viu lá naquele primeiro slide. E aí ela vai percorrer, cadê meu mouse? Vai percorrer isso aqui, copiando todos aqui o E1, exon 1, intron 1, exon 2 e assim por diante. Até chegar essa cauda poli-A, aonde vai ser assim, aqui você tem que parar, é o teu stop, tá? E aí, no final o que você vai ter é um RNA, um pré-RNA mensageiro, no caso de células eucariontes,
sendo produzido, que a gente chama de transcrito primário, tá bom? Aqui é um esquema com um resumo disso que eu acabei de falar, tá? Você tem a direção da transcrição, a RNA polimerase vai cair aqui e vai produzindo essa nova fita de RNA mensageiro. Lembrando que esse RNA mensageiro também é produzido na direção de 5' para 3', ok? Depois disso, galera, aqui a gente tem um videozinho mostrando como é que é o processo de transcrição. Eu vou deixar ele rodando um pouquinho para vocês. E aí depois a gente vai para o processamento. Tá? Então aqui a gente tem mostrando o DNA, tá? E agora ele vai mostrar o gene. Terminação em azul, região a ser codificada, o promotor mostrando aonde a RNA polimerase tem que entrar. RNA polimerase. It moves along the DNA, separating the 2 strands of the double helix. Each now unpaired base will bind to a nucleotide in the vicinity. Tá vendo aqui? Ela está começando a produzir um RNA mensageiro complementar a esse DNA aqui, ó. Só do gene, viu? Ela abriu o DNA e está começando a produzir essa nova fita. Olha um pré-RNA mensageiro saindo aqui, ó, com a uracila no lugar do timina. Tá? Aí só processa quando ela encontra o códon de finalização. E aí o DNA se liga de novo, e depois uma nova cópia ser tirada futuramente. Tudo bem? E aqui é um resumo desse processo que a gente acabou de ver, tá bom? Aí você pode parar o seu vídeo e explicar. Tá bom, galera? E aí, só que o que vai acontecer agora? Esse DNA, esse RNA mensageiro, nas células eucariontes, ele ainda está no núcleo, ele não pode sair. E na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai ver o porquê que ele não pode sair ainda. Tá bom? Beijo e até daqui a pouquinho.